Boa noite, irmãos queridos. É sempre uma alegria que se renova para o nosso coração estarmos juntos, dessa forma toda especial, que sempre acontece algo maravilhoso para que nós sintamos a expansão da nossa consciência diante da grandiosidade da vida. E ao estarmos juntos, nos damos conta de quanta beleza nos envolve. No primeiro capítulo do livro Nosso Lar, uma das últimas frases de André Luiz, ele diz: acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Referia-se ele naturalmente ao processo do desencarne, ao processo da morte. Referia-se ele também à realidade da vida espiritual após a chamada morte, porque nós somos imortais. Estamos nesse corpo temporariamente, um dia o devolveremos à natureza, mas a nossa vida, ela é imortal. A morte não modifica ninguém. O processo da morte é um processo físico, ele não modifica a criatura humana. A criatura humana é que se modifica por dentro da própria alma. Muitas pessoas atravessam o portal da vida verdadeira e não se modificam, continuando com as mesmas situações internas, com as mesmas crenças, com as mesmas posturas, mas dia vem em que esse ser é chamado a observar que deve existir o autor da criação, um princípio para que nós compreendamos tudo que nos cerca. E é isso a que André Luiz se refere quando ele diz: acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Nós devemos, como disse Paulo de Tarso, morrer todos os dias. Mas não somos mais nós que vivemos, é o Cristo que vive em nós. Quando nós estivermos nessa realidade espiritual, nós sentiremos que já temos luzes para nos guiar pelos caminhos sombrios. Luzes que nos ajudam. E essas luzes vêm muito em função da nossa comunhão com a vida superior. Todos os dias, todos os instantes, comungarmos da vida espiritual, mesmo estando no corpo físico, através de tantas situações que podemos alcançar, um pensamento, a contemplação da vida, a beleza da natureza que nos cerca. Tudo isso é motivo para expandirmos a nossa consciência e acendermos as nossas luzes. No terceiro capítulo do livro Nosso Lar, nós já vamos ver André Luiz abrigado na colônia Nosso Lar, ocupando um quarto grande, tranquilo, sereno. E quando ele adentra esse quarto e vai repousar no leito, ele vê pela janela uma luz suave adentrando o ambiente. Raios divinos se irradiavam e aquela luz fazia bem a André Luiz. Lhe parecia altamente terapêutica. E ele pergunta ao enfermeiro que o ajuda onde ele estava, onde era a colônia e que luz era aquela que ele via, que estrela era aquela que brilhava tanto. E o enfermeiro, então, olhando para ele carinhosamente, diz: nós estamos nas dimensões próximas da Terra. Nós estamos em dimensões mais sutis, mas ainda próximas do planeta. E a luz que você vê é da mesma estrela que brilha na Terra, o Sol. O brilho do Sol é fonte de vida na Terra e fonte de vida nas dimensões que circundam o planeta. Então o Sol amigo, o Sol bondoso, o Sol repleto de beleza estava ali também, acariciando André Luiz. E ele fica tão encantado com tudo aquilo que ele está descortinando, descobrindo. E nós nos lembrávamos, lendo esse trecho, de um livro, Cidade no Além, de uma das sobrinhas netas de Eurípides Barçanufo, Eigorina Cunha. Esse livro ficou engavetado na casa de Eigorina durante muitos anos.
ela achava que esse livro nunca ia ser editado. Cidade no Além fala fundamentalmente da colônia Nosso Lar, descreve as dimensões e a região onde está Nosso Lar e mostra que é como se nós encarnados estivéssemos no centro da Terra e as dimensões em volta de nós vão se expandindo. Mares, montanhas, tudo o que conhecemos no planeta surge nessas dimensões mais sutis da mesma forma que conhecemos aqui. Por isso que os espíritos contam que há rios, que há lugares repletos de água, que há mares, porque tudo se repete numa dimensão mais alta, numa frequência mais sutil. Quando Igorina esteve então com Chico Xavier, muito tempo depois que ela escrevera esse livro, Cidade no Além, o Chico diz: Igorina, está na hora de você editar aquele livro Cidade no Além que você engavetou, minha filha. Aquelas palavras de Chico, sem que ele tivesse o menor conhecimento do que estava acontecendo, mas que os espíritos o avisavam, aquelas palavras foram muito importantes para a Igorina Cunha. E é então que o livro vem e é editado, e nós temos acesso a ele, compreendendo melhor como que essas regiões em frequência mais alta mostram a mesma situação do planeta Terra, o mesmo Sol, as montanhas, as regiões. Por exemplo, a colônia Nosso Lar fica um pouco acima do Rio de Janeiro e pega um pouco também de Minas Gerais. Nós vamos vendo então quanta maravilha. Mas André Luiz, nesse dia em que ele identifica a grandeza do sol e a majestade do astro da nossa vida, ele então começa a encantar-se tanto de estar ali. E como se já não bastassem as belezas que ele descortinava, ele começa a ouvir uma música lindíssima, tocando, inundando o hospital onde ele se encontrava, inundando a colônia. Então o enfermeiro se dirige a ele e diz: às 6 horas da tarde, toda a colônia ora em conjunto com o governador e os ministros de Nosso Lar. E ele então se despede de André Luiz para ir para a oração coletiva. André então, num ímpeto, diz a ele: mas eu não poderia acompanhá-lo? E o enfermeiro então concorda, dá o braço a ele, ele com muita dificuldade vai assim se equilibrando, caminhando com o enfermeiro até um salão muito grande, de vastas proporções, onde numa tela, nós diríamos que nós estávamos ali, nós poderíamos hoje dizer que seria uma conferência de vídeo, né? Então ali aparecem o governador e todos os seus ministros naquele telão. E André Luiz reconhece entre os ministros o Clarencio, que é quem o resgata das zonas mais inferiores para levá-lo ao Nosso Lar. Ele era um dos ministros. E o governador demonstra ser uma entidade extremamente pacificada. Já era um ancião com um olhar muito doce, muito meigo, cheio de luz. E André começa a comover-se então, junto daqueles enfermeiros todos, dos doentes que já podiam deslocar-se, começam a orar. Primeiro cantam um hino de louvor ao Senhor. E depois então começa a oração. André Luiz se envolve ali, naquela atmosfera maravilhosa, e ele sente que no instante em que todos estavam orando, uma onda de energia toma conta dele, o envolve de tal forma que ele sente recobrar as forças que ele havia perdido. É como se ele estivesse renascendo de si mesmo. Ele fica absolutamente deslumbrado. É quando ele percebe, bem em cima, no teto daquele salão nobre de oração, um coração dourado com estrias, um coração azul com estrias douradas, bem no teto. E ali a explicação
que aquele coração seria o resultado das vibrações de todos os que estavam dentro da colônia Nosso Lar. Aquele coração parecia vivo, pulsante, e no mesmo instante começam a surgir miosótis azuis pequeninos que caíam sobre toda a assembleia ali reunida. E André Luiz conta que quando aquelas flores se desmanchavam ao encontro do corpo de cada entidade que estava ali, o corpo fluídico, havia uma espécie de grandeza no ar, de beleza, de cura, e uma sensação maravilhosa de alívio tomou conta de André Luiz. Quando ele voltou para o quarto, na companhia do enfermeiro amigo, ele já não era mais o mesmo. Não precisou de amparo, já andava firmemente e firmemente dirigiu-se ao leito para o repouso. Irmãos amados, irmãos queridos, a oração em conjunto. Todos nós estamos conectados uns com os outros para orarmos em conjunto. Tem uma grande força. Nos Atos dos Apóstolos está lá escrito que quando os apóstolos oravam em conjunto, o lugar onde eles estavam movia-se. Tal era a energia daquela prece. Quanto mais acendermos as luzes em nosso íntimo, espantando as sombras através da prece, mais nos curaremos e mais seremos instrumentos da cura para outros tantos. Ninguém pode imaginar os prodígios que uma mente envolvida com a prece sincera, com a prece ardente, pode realizar. As energias que acabam se enfeixando junto daquele que ora, transmitindo então uma força inenarrável, fantástica, que está nas nossas mãos, irmãos, que está a nosso favor e nós todos temos recursos para isso, mas é preciso exercitar, é preciso pôr em prática tudo isso. E nós vamos convidando vocês agora para fazermos uma corrente de oração, unindo as nossas mãos espiritualmente, rogando o amparo do alto. Senhor Jesus, benfeitor divino, meigo Rabi da Galileia, Senhor Jesus, estendei as vossas mãos santas na direção de todos nós, Senhor, que aqui nos encontramos atravessando este período de teste, mas este período é uma oportunidade de crescimento, bem o sabemos, Senhor. Por isso, nesta prece, Senhor, nós te rogamos forças e coragem, nós te rogamos bom ânimo, nós te rogamos, Senhor, que as energias santas dos planos superiores possam agora magneticamente serem atraídas pelas nossas mãos, pela nossa prece, pela nossa atmosfera de fé, para serem então multiplicadas pela tua misericórdia, como multiplicaste na montanha pães e peixes e deste de comer a uma multidão, assim também Jesus multiplica esses recursos que oferecemos na intimidade da nossa alma com tanta humildade, para que os multipliques e dês de comer a uma multidão faminta de luz, uma multidão faminta de paz, uma multidão faminta de amor. E que a saúde, Senhor, a bênção da saúde, não somente a saúde do corpo, mas a saúde da alma, venha estar conosco e miosótis azuis descem sobre nós, desfazendo-se bem na nossa fronte, nos doando energias novas, nos favorecendo, nos limpando, nos curando. Pai nosso que estás no céu,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.